Olá! Bora conversar sobre um assunto que, para muita gente, parece um bicho de sete cabeças, a tese de doutorado. Hoje, a gente vai desmistificar esse trabalho que é basicamente a joia da coroa da educação superior. Pensa rápido, quando alguém fala a palavra tese, o que aparece na sua cabeça? Uma pilha de livros? Uma ideia principal numa redação? Pois é, a palavra pode significar algumas coisas diferentes, então é muito importante a gente deixar bem claro de qual tese estamos falando aqui. E aqui está a grande diferença. O nosso foco hoje não é aquela tese que é só o argumento de uma redação, sabe? O papo aqui é sobre o gênero acadêmico, a tese, aquele trabalho gigantesco que se apresenta no final de um doutorado. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é uma tese de verdade. Depois, onde ela se encaixa na jornada acadêmica. Aí a gente vai dar uma espiada por dentro da estrutura dela e, para fechar, umas dicas de ouro. Vamos nessa? Bom, vamos começar pelo começo, certo? Afinal, o que é exatamente uma tese de doutorado? Olha que legal, a própria origem da palavra já entrega o jogo. Tese vem do grego thesis, que significa basicamente proposição. E a ideia é essa mesma: construir e defender uma proposição, uma hipótese com base em muito, mas muito estudo. Essa definição mais formal é ótima porque resume os dois lados da moeda. Repara só, a tese tem dois objetivos bem claros. De um lado, essa ideia de fazer uma contribuição inédita, ou seja, trazer algo novo para o mundo. E do outro, um objetivo bem prático, obter o título de doutor ou doutora. É a união da ambição intelectual com a meta de carreira. Certo, mas em que momento da vida acadêmica esse desafio enorme aparece? Vamos colocar isso em contexto. Se a gente olhar para essa linha do tempo, a gente vê a escadinha mais comum da vida acadêmica no Brasil. Tudo começa na graduação, que é a base de tudo. Depois, quem se empolga pode ir para a pós-graduação stricto sensu. Primeiro vem o mestrado e lá no topo, o doutorado. É nesse último degrau que a tese aparece como o grande projeto final. E o momento de glória de todo esse esforço é a defesa. É o dia em que o pesquisador vai lá, na frente de uma banca de especialistas e apresenta seu trabalho. Depois da avaliação e com a aprovação, vem a recompensa, o tão esperado título de doutor. Agora que a gente já sabe o que é e onde ela se encaixa, que tal a gente abrir o capô e ver como uma tese é montada por dentro? Olha, pode parecer assustador, mas a estrutura de uma tese é super lógica. Pensa que é como contar uma história de detetive. A introdução apresenta o caso. Os objetivos definem a missão. A metodologia explica como a investigação foi feita. Os resultados são as pistas encontradas. A discussão é quando o detetive conecta os pontos. E a conclusão é quando o mistério é resolvido. E só um detalhe que faz toda a diferença. Cada uma dessas partes que a gente acabou de ver não é só um parágrafo não, é um capítulo inteiro, bem denso. Isso já dá uma boa ideia da complexidade e da profundidade do trabalho. Para a gente fechar, vamos para a parte mais prática. O que é preciso para transformar todo esse desafio num trabalho de sucesso? Não existe fórmula mágica, mas 4 hábitos são essenciais. Primeiro, pesquisar muito bem para ter certeza que a ideia é forte. Segundo, anotar tudo. Sabe aquela ideia que vem do nada? Ela pode ser de ouro. Terceiro, manter o foco. É um projeto longo, então é fácil se perder. E por fim, revisar, revisar e revisar de novo. É isso que transforma um bom rascunho num trabalho profissional. E por falar em revisar, não é só o texto, viu? Tem um nome que causa arrepios: a ABNT. Pois é, todo trabalho acadêmico no Brasil precisa seguir as normas técnicas. Pode parecer um detalhe chato, mas não é. É uma questão de credibilidade, de garantir que o trabalho seja levado a sério no mundo acadêmico. E com isso, a gente volta para a essência da coisa. Uma tese é muito mais que um requisito acadêmico. É uma chance de deixar uma marca no mundo. Então, a reflexão que fica é essa: que contribuição inédita pode ser feita para o conhecimento? Fica aí o pensamento. Até a próxima!